Hello, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bens a Deus Podcast. Muito bem-vindos, episódio novo. A gente está na trilha do tempo, falando sobre as faces do tempo, né? E nessa trilha a gente quer falar sobre a ótica de várias perspectivas, né? Então hoje a gente trouxe um convidado especial, super especial, estreando aqui no Bens a Deusa. E a gente quer falar da linha do tempo em uma forma galáctica agora. Como a gente se encontra no tempo, né? Como a gente consegue sentir a energia do tempo. Você já percebeu, assim, ai, nossa, tô sentindo já uma energia assim, esse dia tá mais propício para isso, para aquilo, ai, a lua, não sei o quê. A gente sente as influências do tempo. Como que a gente consegue alinhar esses sentimentos com o que a gente vai trazer no dia, com o que a gente vai trazer na semana, num período, enfim, como que a gente pode sintonizar e trazer isso para nossa vida para a gente ficar mais alinhadinho, aí até aquelas questões todas que a gente já falou sobre ansiedades e tudo mais, a gente ficar mais alinhado com isso. Exatamente. Então, Bens a Deusa tá on, bora! Então, estamos aqui querendo entender um pouco mais o que é o tempo, essa frequência de tempo, como a gente conecta com isso, igual a Thayu falou, né? E o tempo não linear também, igual a gente falou de Cronos, no outro episódio nós falamos de Cronos, de Kairos, de toda essa mitologia, mas a gente quer entender hoje o que é um tempo maia, polêmica, podemos falar maia, não podemos falar maia, o sincronário da paz, enfim. Galáctico total, Galáctico, cósmico, é Sírios, não é Sírios, vamos lá. Thayu, quem tá aqui hoje? Seja bem-vindo, Lucas. Estamos muito felizes de te receber, gente. Esse é o Lucas Rubim. Fala o currículo, por favor. O Lucas, ele é especialista no Tzolk'in, no Sincronário da Paz. Ele é professor também, né? E tem uma palavra muito chique que eu achei, que é cronomante. Cronomante é muito chique, Lucas. É chique demais, né? Eu adoro. Bem-vindo. Bem-vindo. Fico muito feliz de estar aqui e vamos falar sobre o tempo. Maia ou não é Maia? Isso é um negócio interessante da gente começar o papo. Maia galáctico seria o termo certo, né? Tudo que a gente entende como tempo natural, e Tzolk'in e Sincronário das 13 Luas é uma compilação de um monte de estudo do tempo que vem de fora daqui, desse planeta. Né? É um negócio muito louco. Mas enfim, vamos abrir a cabecinha e se preparar aí para entender isso. Os maias tinham um calendário chamado Xolqir, né? Enfim, foi traduzido depois para Tzolk'in e é o nome que a gente usa, né? Que é um calendário espiritual. É um calendário de 260 dias, os maias tinham 17, 18 calendários, é uma coisa de louco. Eles tinham bastante conexão com isso, né? Total. Eu lembro que um tempo atrás a gente ficou na piração do anos 2000, 2012, eu acho que o mundo ia acabar, um negócio assim. Também, porque o calendário maia falava que o mundo ia acabar, uma coisa assim. Sim, é verdade. Porque em 2012 foi o fim desse calendário de contagem longa chamado Xolqir. Então, acabou o tempo em 2012. Por quê? Porque a gente está entrando em um novo tempo desde 2012. Esse que é o entendimento, né? E aí não seria correto falar maia, porque o Tzolk'in que a gente usa hoje, eu já vou chegar mais profundamente nisso, mas ele não é exatamente o calendário que os maias ainda utilizam nos dias de hoje. Com certeza. Né? Por mais que o calendário tenha acabado, enfim, eles fizeram lá as civilizações maias que vivem ali na Guatemala e no México, de uma forma que, enfim, bom, vamos seguir contando o tempo dessa forma, porque é o que faz sentido pra gente, e tá tudo certo. Né? Então, esse calendário Xolqir é um calendário espiritual, ele tem 260 dias, e ele funciona em períodos de 13 dias, né? Que dentro da lei do tempo a gente entende como onda encantada. Os maias vão ter outro nome para isso. Né? Eu vi até que eles têm 17 leituras de calendário, enfim, esse é uma específica. Esse é um deles, que é o espiritual. Eles tinham um calendário astronômico, calendário das colheitas, plantio e não sei o que, das luas e do sol, de tudo. Tudo observando a parte natural. Tudo observando a natureza. Cósmica e
planetária. Exatamente, assim. Exatamente. Era uma cultura que, enfim, era muito ligada, né? Até hoje é muito ligada com o tempo, com a natureza, com a ciclicidade das coisas, né? Porque, enfim, não tem como tu viver no meio de uma floresta tropical, que é ali onde eles moravam, e não depender da ciclicidade da natureza para isso. Ou se entender nesse movimento cíclico, né? Exatamente, se entender como parte disso, né? Isso é muito interessante. E aí esse calendário antigo, né, de 260 unidades, é composta por 20 símbolozinhos, desenhos, e 13 pontos e barras, que são os números, né? Que vai do 1, que é um ponto, 5 é uma barra, e aí, enfim, 2 barras, 10 e por aí vai. Só que vai até o 13, né? De 1 ponto até 2 barras e 3 pontos, que é o 13, que é o último tom da onda, e aí volta para o 1 de novo, né? E aí vai um símbolozinho com um número. E aí essa combinação de 20 símbolos com os 13 números dá 260 unidades de energia. Né? Eles entendiam unidade isso como unidade de energia. Fácil da gente perceber. Exatamente. E essa unidade de energia dura o período de um dia, da meia-noite até a meia-noite, porque é do pico alto da noite até o pico alto da noite de novo. Por isso que não é no nascer do sol nem no pôr do sol, né? É do pico alto da noite, que é quando dá aquele vazio. E aí entra a nova energia ali depois daquele vazio. Legal. Né? Então, enfim. Bom, voltando para a questão do é maia ou não é maia o que a gente usa hoje, né? A gente usa um calendário que é muito parecido, ele tem a mesma estrutura, mas ele tem nomes diferentes. E aí a gente tem que falar de um cara chamado José Argüelles, né? Ele era estadunidense, com descendência mexicana, tinha família no México, e ia direto para o México visitar a família. Com 14 anos ele sobe lá nas pirâmides, e aí tem a primeira epifania dele, né? O primeiro, primeira experiência espiritual, transcendental, enfim. Né? Aí ele vai estudar arte, aí estuda história da arte, ele era um praticante de zen budismo, um estudioso de espiritualidade no geral. E aí ele começa a estudar os maias, porque ele lembra dessa epifania que ele teve com 14 anos de idade. E aí ele começa a se debruçar em cima dos símbolos maias e dos códigos maias desse calendário espiritual, do Tzolk'in, que é chamado até hoje por antropólogos de Tzolk'in, né? Okay. E aí ele escreve um livro em 1985 chamado O Fator Maia, que é logo antes do filho dele morrer, enfim, uma história meio doida. E aí ele escreve esse livro, O Fator Maia, trazendo tudo que ele estudou com os maias, né? Que ele, enfim, foi lá estudar, mas pegando um monte de insight, juntando com outras coisas que ele estudava. Então, por exemplo, ele já combina o I Ching, que é chinês, com o Tzolk'in e a sabedoria maia dentro do livro dele, né? Porque um cara que ele se inspirou muito, e ele fala desse cara num livro, não lembro se é no Fator Maia ou se é em outro livro, um cara chamado Hun Batsman, que é um maia, que tem um livro muito interessante que chama A Ciência Religião Maia, ou A Religião Ciência Maia, alguma coisa assim, que ele começa a pegar várias coisas da cultura esotérica, espiritual dele, maia, e mostrar como em vários outros lugares do mundo isso também está presente, de outras formas. E não só em outros lugares do mundo, como com o avanço da ciência, a ciência moderna europeia foi descobrindo coisas que os maias já sabiam, né? De movimentos de galáxias e de estrelas e de não sei o quê. Então a cosmologia, a cosmovisão maia é muito rica, né? E aí esse cara pega isso e começa a juntar essa sabedoria dos seus ancestrais com sabedorias atuais. E aí eu vejo que é esse o clique que o Argüelles teve. Legal. Para escrever esse livro, O Fator Maia, né? Então ele escreve muito fiel às bases maias, só que aí o filho dele morre 2 anos depois e ele começa a ter experiências mediúnicas com um espírito maia. Ok. Só que um espírito maia que se diz maia galáctico. E começa a levar ele para viajar pelo cosmos em viagem astral e estudar com civilizações maias não só da Terra, como de outros lugares da galáxia. Viagem, né? Viagem, porém incrível. Genial. Olha, Genial.
E aí... Fez um belo de um download, né? Total. E aí, esse espírito maia, né, passa para ele, ó, então isso aqui se chama Tzolk'in, todo esse corpo de conhecimento vai se chamar Lei do Tempo, vocês precisam de um calendário para além desse calendário de 260 dias, porque esse calendário de 260 dias ele é quadridimensional, ele é puramente espiritual, ele só é temporal, ele não é material e vocês vivem na matéria, então cria aí um calendário que faça sentido com a matéria. Né? E aí o Arguelles cria o Sincronário das 13 Luas, né? Que é um calendário de 365 dias, que não leva em consideração somente o ciclo da Terra em torno do Sol, que dura esse tempo, mas também os 13 ciclos da Lua em torno da Terra, enquanto a Terra gira em torno do Sol. Né? E aí se cria o Sincronário das 13 Luas, que é sincronizado com o Tzolk'in, né? Por isso que todo esse corpo de conhecimento é chamado de Lei do Tempo, ou também muito popularmente conhecido como Sincronário da Paz. Ou, enfim, né? Porque é um sincronário que nos leva para um movimento de encontro à nossa paz interna. Perfeito. Né? Porque, enfim, isso... O Arguelles era um cara que tinha uma visão de mundo muito interessante, e ele via que a nossa sociedade... estava completamente corrompida num ciclo, numa pegada de tempo caótica. Isso há 50 anos atrás, imagina hoje. Isso há 50 anos atrás. O que ele chamou de frequência 1260. Ele nomeou, né, esse estado acelerado de ansiedade, de crise, de meu Deus do céu, preciso estar o tempo inteiro fazendo e comprando e não sei o quê. Ele nomeou isso como uma frequência de energia caracterizada pelos números 12 e 60. E aí tudo que vocês forem ler sobre Arguelles é número. Né? Inclusive tem um livro chamado A Dinâmica do Tempo, que é uma viagem, não tentem entender, é uma loucura, assim. E que um dos últimos postulados é um livro que tem 260 postulados. Que ele vai falar um pouco sobre a criação das estrelas, das galáxias e da vida no cosmos a partir de uma perspectiva completamente espiritual, com palavras que tu lê e fala, meu Deus, não entendi nada do que está escrito aqui. Eu sei que você falou que é viagem e não tente entender, mas eu já tô curiosíssima pra... A gente gosta genial. desses papos doidos, então. Perfeito. Quanto mais maluco a gente quer saber. E aí, voltando pro 1260 e pro número, eu me perco, tá, gente? Imagina. Tem um dos postulados dessa dinâmica do tempo, que se eu não me engano é o último, eu acho que é o 19.13, que é tudo é número, Deus está em tudo. É literalmente isso que está escrito. Né? Então, para o Arguelles, tudo é número, tudo pode ser entendido como número. Como os físicos, né? Sim. E tudo é matemática, tudo é física, tudo... Exatamente. Porque é tudo proporção áurea também. Sim. E a sincronicidade, nossa, gente, já queria abrir um negócio aqui. Né? Tô entendendo, hein? Acho que eu tô captando, vai. Total. E aí tá bem dentro disso. E esses números são todos simbológicos, né? São todos símbolos tipo... É que, sei lá, a gente fala dizendo 13. 13 tem todo esse arquétipo do maluco, com todas essas coisas. Mas é isso, né? Cada número representa uma simbologia. Total. Porque o número, ele é dotado de significado em essência. Né? Porque se tudo é número, se Deus é número, e Deus está em tudo, e Deus é significado, os números têm significado, né? E aí, se a gente for estudar essa numerologia maia galáctica, é um negócio que não tem nada a ver com a numerologia pitagórica ou cabalista, por exemplo. Né? Porque é uma compreensão diferente dos até números. O nosso próprio calendário romano, né, grego-romano, que a gente segue, porém foi criado lá atrás para ser um calendário de contas, pagamento de contas, né? Calenda. Porque todo dia 5 tem que pagar, e entra na história do CLT, entra nessa história que a gente fica aprisionado, né? Nos dias, eu só vou fazer depois do dia 5, eu só vou fazer depois não sei o quê. Então, isso está muito pré-condicionado à nossa Matrix, que estamos vivendo, e essa opção de leitura de tempo é uma coisa mais intuitiva, digamos assim, onde você se conecta com um tempo maior, uma força maior, tá me parecendo assim. Total. Um tempo real também, porque esse outro a gente foi abduzido e colocado, vai viver esse calendário aqui. Ó. Exatamente. E esse calendário é o 1260, né? É essa frequência artificial de tempo que nos deixa preso em um loop de produtividade que, enfim,
só vai gerar lucro para uma pessoa que está sentada num trono, né? Isso. É que não tem nada a ver com os ciclos que a gente estava falando antes, Nada. né? Do que seja o ciclo solar, o lunar, nada. E zero da natural, Terra. né? Exato, Zero. zero natural. Porque quem é que vai trabalhar num inverno de menos 20 graus de sei lá onde? Não tem como. A natureza tá te falando, cara, fica quieto em casa, liga o fogo, fica de boa. Entendeu? Então, a gente vive numa sociedade em que a gente é condicionado a produzir o tempo inteiro, independente do tempo. Né? E isso é louco demais. Né? O Arguelles, inclusive, chama isso de vírus de tempo. O vírus 1260. Né? Enfim. Maravilhoso. Falava de uma pandemia mental lá Olha. enfim, loucuras, né? Mas né? Tipo, quando. Assim, vou falar isso, mas quando a gente fala sobre alguma coisa diferente do tempo grego-romano, né? Todo mundo fica. O quê? Como assim? Se a gente fala do Ano Novo Chinês, que é uma coisa mais aceita, só o fato de ser um Ano Novo fora do Ano Novo normal já é estranho. Você já, né? Como assim Ano Novo agora em. Nem lembro quanto que é o Ano Novo Chinês. Não sei de chinês. É por agora. Foi tipo. É, em março, né? É. Alguma coisa assim. Não, acho que é fevereiro. Depende porque Mas o até a calendário é virada lunar. agora do astrológico é em março, né? Então, Então. A virada do astrológico é em março. O próprio astrológico, tipo, o ano não começa não, é em inventado. janeiro. É A gente totalmente- vive uma Totalmente. farsa, gente. Exato. Nós vivemos uma farsa de tempo, um calendário imposto, induzido, criado do além. pra gente enlouquecer e viver coisas, ter um burnout e sei lá o quê, né? Mas Exatamente. continue. Pra gente viver desincronizado da natureza. Desincronizado Da natureza. com a nossa essência, com a nossa verdade, com o meu ritmo, né? E qual é a sincronicidade do ritmo do tempo com o meu ritmo? Biológico, espiritual, intuitivo, né? Total. Porque quando a gente olha pra natureza e fala, bom, essa ciclicidade da natureza é perfeita e a natureza, ela é caótica, mas ela é perfeita, e a gente se vê como parte da natureza, a gente entende que a nossa ciclicidade caótica também é perfeita. Sim. Né? E quando a gente tá num sistema onde a gente precisa trabalhar e não parar de trabalhar nunca, sem respeitar os nossos ciclos internos, quando a gente tá mais improdutivo, a gente olha e fala, não, eu tô errado. Sim, cobranças, né? Te sente até mal, né? Né? Não, Pra eu fazer acho nada. engraçado, por exemplo, que judicialmente falando, todo mundo tem direito, quem é CLT, né, tem direito a 30 dias de férias. E as pessoas vendem esse tempo. Pra trabalhar Elas exato, para trabalhar mais. Elas elas abrem mão de um tempo que ela precisa para meio que recarregar para seguir esses outros 11 meses. E abre mão disso, simplesmente abre mão disso porque, eu preciso de mais dinheiro, né? Eu não consigo ficar em Time is casa. money. Exato. Total. Eu não consigo ficar em casa descansando ou me recarregando, então eu preciso não sei. Mais pra Sim. mim. E é justamente esse paradigma tempo é dinheiro que o Arguelles questiona. Ok. E aí ele traz o tempo não é dinheiro, o tempo é arte. Olha. Tempo é a arte de viver o presente. E tempo é a arte, ponto. Quando a gente está em São Paulo, a gente não consegue perceber quão artístico é o tempo. Mas quando a gente está no meio do mato e a gente acorda, sei lá, 6 horas da manhã com uma neblina, e aí do nada essa neblina começa a passar e a gente começa a ver as árvores. Os Cara, é passarinhos muito cantando. artístico. Sim. O tempo é arte, né? O tempo, o presente é artístico, né? E aí esse 1260 nos leva para uma paranoia de produtividade que só gera ansiedade, por isso que ele chama de vírus de tempo, né? Porque isso afeta a mente, né? Tem até uma frase famosa dele que é quem controla o seu tempo controla a sua mente, né? Então o tempo é o fator de controle maior. Né? Ok. Então, se tu fala pra pessoa, não, tu tem que trabalhar 8 horas por dia, tu pode até trabalhar mais e tu vai ganhar mais dinheiro através disso pra pagar contas mais caras e viver um luxo um pouquinho maior. A pessoa vai ficar pirada e vai falar, não, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás do tempo. Isso. Ao invés de tá ali,
presente. Isso gera ansiedade, porque a pessoa fica pensando no futuro, nos boletos que tem que pagar, ou fica lembrando do passado, de como fez errado e perdeu a oportunidade, e aí cai, né, em processos de melancolia, tristeza, enfim. Ao invés de simplesmente estar, né, presente. Presente, esse é o ponto. E por isso que a lei do tempo, que é esse corpo de conhecimento, é um corpo de conhecimento espiritual. É temporal? É, mas é espiritual. Porque nos traz para uma conexão com o nosso espírito. Né? E com o nosso espírito, que essa conexão se dá através da presença. E isso os budistas já falavam, né? E já falam até hoje, né? E, enfim, diversas tradições ocultas, esotéricas, vão falar que tu precisa estar presente, né? Por exemplo, dentro da alta magia, que é um sistema que eu ensino também, tu precisa saber meditar para saber fazer magia. Porque senão tu desperdiça energia. E o todo é mental. Total. E se você tá fora desse... Exatamente. Então, se tu tá ali fazendo um ritual para sei lá eu o quê, não tem problema eu querer manifestar alguma coisa, tudo certo. Mas tu tá ali no ritual, querendo manifestar esse negócio, tu precisa estar com toda a tua energia concentrada ali. Exatamente. Porque senão, tu vai estar desperdiçando energia e é óbvio que não vai dar certo. Sim. Né? Então, o vínculo com o espírito se dá através da presença. Né? E a lei do tempo tem esses 2 calendários principais, que são o Tzolk'in, que ele tem algumas alteraçõezinhas dos maias galácticos, né? Então, por exemplo, o Qin de hoje é mago galáctico branco. Tá? A gente está dentro da onda da mão, da onda do conhecimento, da onda da realização e da onda da cura. Né? Essas são as palavras-chave da mão. Uma onda dura 13 dias, né? Então um ciclo de 13 dias para isso. Hoje é mago galáctico dentro dessa onda encantada. O mago dentro do Cholkir é jaguar. O nome dele é jaguar. Por quê? Porque para os maias, até hoje, o jaguar é o maior símbolo do mago. E o mago é o símbolo da presença, da atemporalidade. Né? Então é muito interessante a gente estar falando de atemporalidade, de tempo e de presença num dia de mago galáctico. Né? É Sincronicidade. sincrônico, demais. A gente obviamente não combinou isso. Não, e foi tudo assim, ó, A gente combinou uma data, claro, mas Sim. a gente não se conectou, né, com essa frequência. com o Kim, exato. Na verdade, Total. talvez sim. Só que talvez não consciente. Exatamente. Aí já entra outra máxima da lei do tempo, que é a gravidade está para o espaço como a sincronicidade está para o tempo. Então, quando tu começa a viver com presença, as coisas começam a se encaixar na tua rotina. Ótimo. Né? As coisas ficam sincrônicas. Por mais que seja um caos, esse caos também vai ser sincrônico, porque, enfim, de alguma forma tu precisa lidar com aquele caos. Né? Então, enfim, só de olhar qual que é a energia do dia e tentar meditar um pouco e sentir um pouquinho a presença e entender que a vida não é trabalhar Aleatória, para né? fazer dinheiro e etc. Tu sai dessa aleatoriedade Perfeito, e tu entra num lugar de sincronicidade. perfeito. Né? Que, de novo, várias culturas vão falar isso de várias formas. Né? Tem culturas que vão chamar isso de destino, que o destino está traçado e não sei o quê. Enfim, né? Você vive esse calendário tem muito tempo? Não é um calendário, mas você vive essa frequência? Sim. Eu estudo a lei do tempo há 6 anos, que pode não parecer muito, mas foi uma loucura. Não, é muito. Porque muito. é que quando comecei a estudar, foi junto da abertura da minha mediunidade, assim. Então comecei a ver espírito e ouvir coisa, e tava vivendo num ambiente meio caótico, espiritualmente falando. E aí eu comecei a me aprofundar e me debruçar só em coisas espirituais. Quando eu descobri a lei do tempo, eu estudava tipo umas 9, 10 horas por dia, só ficava fazendo isso, estudando e praticando meditações relacionadas a isso. Então, enfim, um papo de, 2 meses, eu li tudo que tinha para ler sobre isso, que é muita coisa, né? E vivo isso desde então. E é muito louco como realmente muda, assim, a tua experiência no dia a dia, né? Quando tu segue um tempo natural.
Porque, de fato, as coisas começam a ficar mais sincrônicas. E não só as coisas começam a ficar mais sincrônicas, mas também tu começa a perceber que tá tudo certo ter um dia merda. Entendeu? Isso. Ter um dia improdutivo, ter um dia pra dentro, ter um dia pra baixo. Tá tudo porque bem. daí não é improdutivo, né? Não é porque você não tá produzindo coisas externas que você não tá produzindo coisas internas. Não é um dia que você tá parado, sei lá, fisicamente, que isso internamente, emocionalmente, racionalmente, ou até espiritualmente você tá parado, né? Tá processando. Exato, que seja maturando uma informação, ou então, por exemplo, sei lá, passei um domingo meditando o dia inteiro, ou então ouvindo música, ou sei lá, quietinha ali no meu canto. Isso não é um dia improdutivo, porque pra minha alma, pro meu autoconhecimento, pra acalmar mesmo a minha rotina, isso foi extremamente importante. Então a gente precisa também dar uma desmistificada nessa palavra de produtividade, porque Perfeito. o estar parado não é improdutivo, dormir, descansar não é falta de produção, né? Total. Mas até mesmo um dia caótico que te leva para momentos de tristeza. Sim. Isso tá previsto no tempo, Exato. digamos assim. Com certeza. Né? Porque, enfim, aí a gente entra no papo da cronomancia, né? Que é a leitura divinatória do tempo, desses códigos, né? Que são os Kins. Ótimo. E também os dias da semana do sincronário, enfim. Que são coisas diferentes, né? Depois a gente pode entrar um pouquinho nisso, na diferença do Tzolk'in pro sincronário, enfim. Tá, eu só queria ver se o pessoal tá entendendo o que a gente tá falando, que a gente entrou, né? Foi embora. Entrou fundo. Só voltar um pouquinho, a gente até fez um episódio sobre o Tzolk'in, sobre o sincronário, mas para o pessoal entender o que é isso, talvez, levar eles para entender o seu próprio Kin, né? Perfeito. Você falou que nós temos recortes diários, frequências diárias, a gente pode sintonizar com isso, e cada um, nós todos nascemos num dia de uma frequência, então nós temos nessa assinatura galáctica, né? Uhum. Essa frequência no dia do meu nascimento. Eu posso conectar essa frequência do dia do meu nascimento com o dia de hoje, por exemplo, que é o mago, né? E aí, como isso está me influenciando de acordo com a minha frequência de nascimento versus a frequência do tempo que está hoje versus a onda que está regendo isso, né? Tem várias vertentes, né? Sim. E são várias formas de enxergar, né? Isso. A grande questão é, o Tzolk'in é um calendário espiritual porque ele dura o tempo de uma gestação. 260 dias mais uma onda encantada, 273 dias é o tempo que o espírito humano leva para nascer. Menina, eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que é um calendário espiritual, né? Porque ele vai... E espiritual humano. É claro que vai funcionar para animais. Por exemplo, é divertido saber a data de nascimento do seu cachorrinho, do seu gato e ver qual é o Kin, porque bate muito. Né? Porque não deixa de ser a energia daquele dia. Mas é um calendário espiritual humano. Quando a gente nasce num dia e esse dia tem uma energia. Sim. A gente vai ter essa energia também. A gente vai, ao longo da vida, ser essa energia, que é esse Kin, né? Então a gente incorpora, a gente personifica essa energia. Né? Então é só jogar lá a data de nascimento. Nos aplicativos. Nos aplicativos. Né? Quem quer saber o seu Kin, se não sabe ainda. Tem um site legal de um amigo que é o tzolk'in.io, eu acho. Era tzolk'in.com.br, mas ele mudou. Eu acho que é tzolk'in.io. Tem até do sincronário. Enfim, mesmo, né? Tem o do sincronário da paz.org também, calcula Kin. Enfim, só jogar lá a data de nascimento que vai saber o seu Kin. E aí é legal porque tem um poeminha, né? Esse poema é construído com as palavras-chave de cada Kin. E de mais algumas coisinhas que são, enfim, não vem ao caso agora. Não vai dar para explicar. Tá. Mas, enfim, só olhando aquelas palavrinhas, né? Qual é o teu Kin? O meu é o enlaçador de mundos, autoexistente. Enlaçador autoexistente. Defino com o fim... Como Defino assim? com o fim de igualar. Isso. Medindo a oportunidade, selo o armazém da morte com o tom autoexistente da forma, eu sou guiado pelo poder do espírito. É isso, né? É isso. Cara, isso daí dá uma meditação incrível, né? Porque eu já Sim. meditei muito tempo em cima do meu, porque é código mesmo, né? Sim. Tem um mistério ali por trás daquilo. É código, porque são palavras, né? Então, as palavras do enlaçador são oportunidade, morte / transformação, né? E igualar, né? Porque ele vai falar sobre igualdade, sobre morte do ego no sentido de
né? Não se vê superior ou inferior a ninguém, né? E o tom autoexistente, que são 4 pontinhos, é o tom de número 4, vai falar sobre a forma. Né? E sobre definir as coisas, medir as coisas, dar forma às coisas. Né? É muito virginiano o tom autoexistente. Então faz total sentido. Né? E uma virginiana mística, porque o Enlaçador de Mundos ele vai falar muito sobre a conexão com os outros mundos. E não só com os mundos extrasensoriais e espirituais e extrafísicos, mas também com as outras pessoas. Né? Os enlaçadores de mundos, eles são ótimas pessoas para conquistar os seus objetivos, porque eles vão chegar no mundo da outra pessoa e enlaçar esse mundo da outra pessoa. A Anitta é enlaçadora de mundos. Sério? Enlaçadora cósmica, se eu não me engano. Que é a máxima potência, né? O cósmico. Que é se apegar a todas as oportunidades. Então é tipo assim, a vida me apresentou essa oportunidade, eu vou lá e vou. Claro que tem toda a genialidade, que toda a onda encantada vai falar muito mais profundamente sobre a pessoa, mas o Kim da pessoa já vai falar muito sobre quem ela é. Porque é a assinatura energética dela, é como que ela se entende. Né? É como se fosse, sei lá, personalidade, entendeu? É uma coisa muito mais voltada para o indivíduo. Então, o Kim pessoal, o Kim, ele é formado por 3 partes. 2. O selo, que é o símbolozinho bonitinho, desenhadinho, que ele pode ser ou vermelho, ou branco, ou azul, ou amarelo. Sim. E o tom, que são esses números. Tá. Então, mas um aí selo quando a e um gente tom, fala o nome do Kim, ele tem 3 partes. que é a cor. Então, por exemplo, o enlaçador de mundos é o selo. A autoexistente é o tom, branco. Que todo enlaçador de mundos é branco. Então, entendi. quando a gente vai, enfim, se aprofundando, a gente vai parando de falar a cor. Entendi. Porque Eu achei que tivesse algum significado, por isso que eu tô questionando. a cor tem um significado, porque, enfim, o vermelho inicia, o branco refina, chega no mais fino, né, no mais puro, o azul transforma e o amarelo amadurece. Eles estão conectados cada cor com um elemento da natureza, com uma estação do ano. Então tem toda uma simbologia por trás que é interessante. Entendi. Mas todo enlaçador é branco, né? Já Eu sou tá no dragão, pacote do todo dragão é enlaçador. vermelho, exatamente. Você inicia. Exatamente, inicia. Olha. Tu sabe qual é o teu? Peraí, você sabe? Sol. Sol, Só um minuto. né? Sol lunar. Sol lunar. Polarizo com o fim de iluminar, né? Polarizo com o fim de iluminar, estabilizando a vida. Selo a matriz do fogo universal com o tom lunar do desafio. Eu sou Gente, é tão guiado divertido pelo isso. poder do livre-arbítrio. Exatamente. É isso. Tá, guiado pelo humano. Então, são palavrinhas-chaves que vão se combinando ali, né? E aí, essas palavrinhas no meio... Porque, por exemplo, vamos pegar o teu aí. As palavras-chaves do sol são iluminar, vida e fogo universal. Sim. As palavras-chaves do tom lunar é polariza, estabiliza e desafio. Essas palavrinhas que tem no meio, aí que elas são conectadas com outras coisas que não vêm muito ao caso. Né? Por exemplo, quando ele fala o céu, a matriz do fogo universal, ele está falando que o sol está no final e, portanto, é a matriz, e os últimos 4 vão falar de matriz. Mas, enfim, não vem muito ao caso explicar essas coisas, mas tudo tem um significado e um simbolismo por trás. Né? Tu, como um bom sol lunar, vai ficar sempre nessa dualidade de luz como conhecimento, luz como espírito, ou sombra como falta de conhecimento, sombra como falta de conexão com o espírito. Né? O sol, ele é muito dual. Eu brinco para as pessoas que vêm consultar comigo, né? Que são do tom lunar, que antes de nascer falaram, se não é para ser uma montanha-russa, eu não desço. Mas, caraca, Não desço de eu jeito sou nenhum. assim. Porque a vida é desafio, né? Como já diria de rock, né? Então, enfim. O Kim, ele vai te descrever de uma forma muito direta, assim, né? E aí tem gente que não gosta muito dessas leituras de Kim, de personalidade, não sei o quê, porque o Kim é muito mais do que isso. E é óbvio que é. Só que aí vai da sensibilidade de quem tá lendo, né? Porque tem inúmeras, milhares
de pessoas que nasceram no mesmo dia que Sim. tu, do mesmo ano. Sim. E que podem estar diferentes. E que vão ser completamente diferentes, porque Aham. nasceram em contextos diferentes, em lugares diferentes, que vão seguir um caminho dentro desse símbolo que é diferente, mas nunca foge muito do sol. É isso que eu ia falar. Por mais que eu não viva, entre aspas, tá? Essa dualidade todos os dias, o tempo inteiro, não sei o quê, em algum momento, que seja só internamente. Exato. Eu tenho essa dualidade dentro de mim, até porque sou escorpiana. Então, esse negócio da montanha-russa, da intensidade, é uma coisa natural minha. Total. Né? Então eu entendo isso. Tipo, que óbvio que tem toda a questão do contexto que você vive, que você nasceu, que você cresceu, que você desenvolveu. Mas é uma coisa que é muito interna, né? Que é muito essa coisa natural, do tipo, que tá dentro de mim, como minha cabeça funciona, como as minhas emoções funcionam, que não é só o que eu externalizo, mas é também como eu me percebo e percebo as coisas, né? Total. E aí, essa questão da dualidade, é claro que ela não é o tempo inteiro, né? Para quem é do tom lunar. Mas é meio dualidade de tudo que o Sol fala. Então, por exemplo, dualidade de vitalidade. Tem momentos de picos de vitalidade e momentos de, meu Deus do céu, não quero levantar da cama. Né? E isso numa intensidade muito grande, muito maior do que o comum, né? Das pessoas que não têm esse Kim. Né? Então, ele vai te descrever muitas vezes com coisas que parecem ser meio, nossa, que coisa genérica. Não, mas realmente para essa pessoa isso é muito intenso, isso é muito forte. Né? E aí isso é uma coisa interessante. Todo mundo tem todas as unidades de energia no corpo. A gente tem 20 dedos nas mãos e pés. Certo. 13 articulações principais. Ah. Então, o 13 e 20, que é essa frequência natural do tempo, que são os 13 tons e os 20 selos, estão no nosso corpo. Então, obrigado. Então é claro que a gente vai ter isso tudo dentro da gente. Sim. Né? Claro que a gente vai experienciar todo mundo um E pico nós de somos vitalidade, seres de cósmicos, falta. Né? Sim, total. Então isso tudo está dentro da gente, mas o Kim ele vai nos trazer essa informação de uma forma mais individual mesmo. Né? Isso vai te descrever. E não só o Kim, sempre que eu vou ler um mapa, que é todo dia, eu tô lá. Eu nunca começo pelo Kim da pessoa. Porque ele é importante? Ele é. Mas não tanto. Entendi. Porque faz mais sentido, talvez tu te identifique mais ainda com a tua onda encantada que é da tormenta. Que vai falar sobre a intensidade, a tua necessidade de independência desde cedo, de não querer receber ajuda de ninguém, de querer fazer as tuas coisas, né? E de ter uma vida muito movimentada o tempo inteiro. E de buscar esse movimento. Isso que você tá falando é a tua onda. A onda quando eu nasci. Que tu nasceu, exatamente. Entendi. Ela vai falar do teu propósito. Sim. Do porquê que tu nasce. Entendi. Né? Tu nasce pra ser independente. Então é óbvio que tu não vai querer, muitas vezes, aceitar uma oferta de ajuda quando tu não tá pedindo. É óbvio que tu vai querer que a tua vida seja movimentada, que, enfim, as coisas se transformem o tempo inteiro. Isso já é um lado muito escorpiano também. E é uma coisa muito interessante que sempre bate, tá? Tem muita gente que vem me procurar, nossa, já fiz meu mapa astrológico, eu olho pra cara da pessoa e falo, tá, provavelmente eu não vou te falar nada de novo aqui. Sim. Porque algum dos dois mapas estaria errado se eles falassem coisas completamente diferentes da pessoa. Né? Então é óbvio que vai ter as características, enfim. Os oráculos, né, esses sistemas divinatórios, eles vão nos ajudar a entender a vida de uma pessoa. A gente trouxe aqui uma vez também um episódio sobre numerologia, que também é uma forma de você... Eu não sei se pode falar que é oracular, É um oráculo. É uma arte divinatória. Mas ela coloca como uma ciência também, né? Então, mas foi tão engraçado no sentido de... Bateu. Eu me reconheci naquilo também. Tipo, ele foi exatamente como falar que você é de escorpião. Só que com algumas outras coisas que eu ficava... é verdade, menina. Então, assim, eu acho... É o que você tá falando, né? Nada vai fugir do que você é. Ele vai aprofundar ou então te dar um outro parâmetro, uma outra visão. E isso, né? Jogar pra frente. Que o que eu senti também da numerologia foi isso. Que ela me colocou questões do futuro
Que eu não tinha visto isso num astrológico, por exemplo, porque eu nunca fiz um astro pensando pro futuro. E eu acho que o Kim também tem essa história, né? De você sentir... Esse negócio das ondas eu acho muito perceptivo, que eu consigo perceber, né? Do tipo... Cara, essa semana, essa quinzena, esses 13 dias, eu tô sentindo uma energia mais assim. A gente até tava comentando, né, que como a gente tá nessa onda da cura e tal, eu tô sentindo que eu tô passando por muitos momentos de cura, mas curas internas. Curas das minhas emoções. E eu sinto, tipo, quando eu me toco, né, de qual onda a gente tá, eu fico... faz sentido total. Porque é muito óbvio. E aí tem essa questão, né? A lei do tempo ela tem vários focos, né? Cada pessoa vai se apaixonar por uma coisa dentro disso. Né? Tem gente que é apaixonado por viver dia após dia, seguindo aquela energia. E aí vai ter o seu tabuleiro do Telectonon com seus cristais e não sei o que são coisas mais de como entender todas as energias que estão regendo o dia de hoje. Né? Então, existem sistemas dentro da lei do tempo, enfim, de perceber tudo que está acontecendo ali, né? Ali no dia. Né? Então, a gente está vivendo essa onda encantada da mão, essa onda de cura. Putz, é óbvio que é um momento de olhar para dentro, de refletir sobre várias questões profundas. Inclusive, o dia de hoje, que é Mago Galáctico, o tom galáctico ele fala sobre... olhar para dentro, né? As palavras-chave são harmoniza, modela e integridade, né? Então é um tom que te convida a olhar para dentro para te harmonizar, para modelar aquelas coisas que não estão íntegras ou que não estão integradas ou que, enfim, né? São incoerentes. Perfeito. Né? Então ele é de natureza um tom mais introspectivo, né? Então é natural que o dia de hoje, e aí é engraçado porque a gente também está na onda da mão, que é de realização e de muito movimento, tem essa dualidade também entre o olhar para dentro e o querer realizar fora. Né? Então, o dia de hoje é muito caracterizado por essa dualidade mesmo. No dia que esse episódio vai ao ar, vai ser Sol Magnético Amarelo, 14/3/23. Perfeito. Vai ser um dia mais expansivo do que o dia que a gente está gravando. Né? A gente tá mais pra dentro. Tá gravando num dia muito profundo por conta do tom galáctico. Né? Já o Sol, ele é o brilho, ele é a luz, ele é o fogo, né? Ele é a vida. Né? E no tom magnético... De uma onda nova. Exatamente. É o início da onda dele próprio, da onda do Sol. Uau! Que é a onda da iluminação. Então, vai estar brilhando um monte de coisa que a gente tá falando, né? Enfim... Vai estar servindo de luzinhas. Mais legal também, a gente pode ver as combinações. Por exemplo, eu sou enlaçador, você é dragão, ela é sol. A gente está aqui nesse papo, a gente deve estar vibrando uma outra frequência. Aí tem que fazer lá. Então, tem gente que é muito pirada nas harmônicas, que é esse negócio de combinação de energia, que todo dia vai pegar a sua própria energia, que tu até falou disso antes, de pegar a sua própria energia e combinar com a energia do dia. Isso. E ver como que isso bate especificamente para ti. Né? Para algumas pessoas isso vai ser fantástico. Mas não é bom? Né? É ótimo. Tá. É ótimo, só que fala de coisas muito específicas que tu vai estar vivendo. Tá bom. Né? Eu gosto de acompanhar, de ver. Bom, estamos na onda da mão. É uma onda de realização. E aí eu começo a viver e vou vivendo, e vou vivendo. E aí quando vê, putz, tem alguma coisa que não tem nada a ver com a onda da mão que eu tô vivendo. Aí eu vou fazer a soma do meu Kim com o Kim do dia e aí vai dar exatamente o que eu tô vivendo. Então, eu gosto de seguir esse tempo mais específico, individual, quando eu tô querendo entender melhor que causa é esse que não tá dentro do Kim de hoje, que não tá dentro da onda que a gente tá vivendo. Entendi. Né? Porque isso até é uma coisa que tem muita gente que fica meio maluca mesmo, assim, com isso de, não, a energia de hoje é Sol magnético, que é quando vai estar no ar, né? Então a energia de hoje é Sol magnético. Meu Deus do céu, eu preciso ser brilhante, eu preciso ser iluminado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí quando vê, a pessoa fica naquela paranoia de ter que fazer aquela coisa condizente com a energia do dia. Entendi. Ou então, o meu Kim é dragão, junto do Sol dá dragão também. Então eu preciso ser eu mesmo. E preciso fazer as coisas de acordo com a minha vontade. E preciso nutrir os outros. E calma, né? Não precisa entrar nessa pira de
meu Deus, eu preciso saber o que eu estou vivendo. Né? Porque isso até te tira do tempo natural. É isso mesmo. Eu acho que até te tira também do viver, né? Do presente, do desfrutar ali aquele momento. Exatamente. Então, o que eu gosto de fazer particularmente é, bom, eu sei todo dia qual é o Kim do dia, porque já vivo isso há muito tempo, então, enfim, normal. Mas não fico pensando nisso, né? De manhã eu vou fazer meus rituais, vou fazer minhas práticas e tudo mais, mas não fico intencionando, nossa, que o meu dia seja mago galáctico e não sei o quê. Não, vou vivendo e vou vivendo, porque isso é de fato o tempo natural, né? É a presença. E é o que você falou, né? Posso estar na frequência do quintal, mas sentimento tá em outra. Eu tô sentindo outra coisa, apesar. Eu tô na frequência do sol, mas não tô para fora. Eu posso estar para dentro. Sim. Sei lá. Total. Porque tu pode estar combinado com o sol magnético, tu é alguma coisa ressonante que vai dar tom galáctico que tu tá pra dentro. Isso. Então, Normal. tem variáveis. Sim. Enfim, tudo não é... A gente não precisa ser literal, né? Total. A nossa soma vai dar mão... Já Tu é fez autoexistente? aí? É. Lunar... Tá. 13... Mão autoexistente. Mão É a nossa soma. autoexistente. É. Que é uma questão de cura, de Dar voltar formas. pra fora. Que é dar forma a conhecimentos. Que Nós três aqui, belezinha. então, É literalmente o que estamos fazendo. estamos aqui para isso, Então né? é interessante. E aí, voltando pro papo de vários focos da lei do tempo, né? Tem gente que gosta muito disso, de ficar vendo qual que é a energia do dia e se guiar a partir disso. E faz da lei do tempo um caminho espiritual. Porque todo dia tem um chakra regente, por exemplo, né? De acordo com o dia da semana, né? Então, enfim, a semana está sendo caótica, eu nem lembro que dia da semana é hoje. Você não olha mais o calendário normal? Não. Gente, quero chegar nesse nível aí. Eu olho só pra ver minha agenda e aí eu fico assim, entendi. Dali, chakra coronário é o primeiro dia da semana, né? A gente entrou ontem em uma nova lua, por mais que tenha sido lua cheia, né? Porque o sincronário ele funciona em 13 luas, né? 13 ciclos lunares de 28 dias. E por que 28 se as fases lunares duram 29? Né? Porque existem 2 ciclos lunares dentro do mesmo ciclo. O sinódico e o sideral. O sideral é o tempo que demora para a Lua girar em torno da Terra, que são 27 dias e uns quebrados. E o sinódico é das fases lunares, que dura 29 dias e uns quebrados, a média disso é 28. E as águas no planeta, tirando as marés, que aí é totalmente lua cheia, mas as águas da seiva das árvores e do corpo das mulheres e do sangue, todas essas coisas são regidas pelo 28. Né? Então, quando vocês vão ver a lunação de vocês, né, a menstruação, não vai descer sempre na mesma fase da lua. Vai descer na lua cheia e depois vai estar já no quarto minguante, aí vai seguir no quarto minguante por um tempo, aí depois, já tá na lua nova. Aí depois, foi na lua crescente agora, né? Então, tu vai experienciar esse ciclo das águas começando em qualquer fase lunar. E é assim que o sincronário das 13 luas funciona, né? Ele começa o ano pra gente, o ano galáctico, né, que a gente fala, no dia 25 de julho temos o dia fora do tempo, no dia 26 de julho começa o ano, né? Porque isso vai... o sincronário das 13 luas, que são esses dias da semana, que cada dia vai ter um Kim, sim, mas esse Kim não se repete todo ano. Né? Então todo ano tu vai fazer aniversário e vai cair um Kim diferente. E é a partir dali que tu vai ver o que tu vai viver naquele ano. Com o Kim do teu aniversário de cada ano. Mas depois a gente volta nisso. Minha cabeça funciona assim, tá? Mas já achei legal, já vou anotar aqui pra gente retomar isso. Perfeito. O sincronário, então, ele é composto de 13 meses, entre aspas, né? Que são luas, de 28 dias, com 4 semanas perfeitas de 7 dias, onde cada semana tem uma cor, que é representada, né? Representa um elemento, uma estação do ano e por aí vai. E cada um dos 7 dias da semana é regido por um chakra. E isso é uma coisa muito louca da lei do tempo, porque foi um espírito maia que passou esse conhecimento. E aí ele falou, bota os chakras aqui.
Tu vai ver na civilização maia, eles tinham um entendimento diferente de centros de força de energia, que é até mais parecido com a árvore da vida da cabala judaica do que com os 7 chakras, né? Então, enfim, inclusive para os maias, o plexo solar tem uma conexão muito semelhante com o Tiferet, que é bem a esfera da árvore da vida que está no plexo solar, né? Para a cabala. Que é o brilho, a morada do espírito e tudo mais. E dentro da filosofia da cultura védica não é tanto assim, né? Mas enfim, então vários conhecimentos esotéricos de várias culturas dentro da lei do tempo. Por isso que ela sabe ser um pouco polêmica também, né? Porque aí vão chegar algumas pessoas olhar e falar, nossa, mas esse velho branco José Arguelles se apropriou de culturas. Calma lá, né? Tu até pode entender dessa forma se tu tiver uma visão puramente material da realidade. E aí tudo bem, pode ter essa visão. Certo. Agora, se tu tem uma visão espiritual da coisa, tu vai entender, putz, na real foi um espírito que passou essa informação pra ele. A carne dele já não... Ele não tá quer se dizer apropriando nada. disso, ele só tá escrevendo o que estão passando, uma sabedoria espiritual que está sendo soprada. Transferindo. Exatamente. Que é muito dessa forma que a Umbanda se populariza no Brasil, né? Dentro de um centro kardecista. Sim. Entendi. Gente, isso aqui tem assunto pra gente fazer uns 50 episódios, mas vamos precisar chegar ao final. Não, calma, tem que fazer uma pergunta antes. Ah. Aí, como é que é a história? O dia que do meu aniversário, eu leio esse Kim. Tipo, por exemplo, vou fazer aniversário agora, dia 25 de outubro. Agora não, né? 25 de outubro de 2023. Aí eu olho pra esse Kim e isso determina como que vai ser a energia Do teu ano inteiro. até 24, até 2024. Até Seu o próximo. 24 de outubro de 2024. Entendi. E aí no 25 vira de novo. E aí essa análise, só para concluir esse papo do sincronário, né? Cada dia da semana tem um chakra. Então hoje que a gente está gravando é Celi, que é chakra base, né? Então é um dia de conexão com o chakra base. E é um dia de semana vermelha, de uma lua da realização. Então energia de realização a 1000 nesses próximos 28 dias, né? Quando o episódio for ao ar nos próximos 21 dias, tá? E aí tem toda essa pegada, né? De acompanhar o Tzolk'in junto do sincronário e essas duas leituras juntas que permitem com que a gente entenda por que uma pessoa nasceu, o que ela vem fazer aqui, né? Quais são os dons, as aptidões, e, enfim, né? Todas as potências daquela pessoa estão contidas ali na data de nascimento. Aí trabalhar como oráculo mesmo, né? Exatamente, que é o que eu mais gosto de fazer. Né? Eu já segui muito a lei do tempo no dia a dia de pegar o tabuleiro do Telectonon e ver qual é o chakra, qual é não sei o que, e cubo do guerreiro e 15 mil coisas, e sincronotron, cálculos extraterrestres, é uma viagem. Já fiz muito isso, mas hoje o que eu mais gosto mesmo são das leituras, né? E inclusive ensino sobre isso também, né? E aí, só para concluir da questão do trânsito, né? Quando tu faz aniversário, tu vai pegar qual é o Kim que tu fez aniversário, qual é o dia da semana que sempre é o mesmo, né? E a lua, mas aí tu vai pegar qual é o Kim que rege aquela lua, qual é o Kim que rege o ano inteiro que tu está fazendo aniversário, e aí vai combinar todas essas informações para entender. Olha, vai ser um ano, né? Sei lá, sensato. expansivo. E aí tu pode ver cada área da vida através disso, né? Que nem qualquer tipo de oráculo. Entendi. Isso é cronomancia, né? É arte divinatória através desses códigos. Perfeito. Legal. Agora, sim, uma pergunta mais prática para quem tá... O primeiro contato que teve com o Tzolk'in hoje, assim, ouvindo a gente, como que a gente pode começar a se afinizar com o tempo utilizando o Tzolk'in como uma ferramenta? Ou um dos calendários, ou um dos Perfeito. sincronários, enfim, o que você indica, assim, para começar a se sintonizar, sabe? Eu acho que para começar, calcula o teu Kim. Do aniversário, o galáctico. Isso, do teu nascimento. Joga a tua data de nascimento lá que tu já vai entender. Não, essa aqui é a minha energia. Sob que ótica? Do tempo natural. Né? Então tu já tá se conectando com o tempo natural quando tu entende eu sou isso através dessa visão. Perfeito. Isso já muda um monte de coisa que a gente nem percebe, né? Porque a gente está se conectando ali com a energia do nosso espírito nessa encarnação,
né? E aí depois disso, já está um pouquinho mais familiar, começa a acompanhar o Kim do dia. Então a energia de hoje é mago galáctico, é sol magnético, enfim, né? E aí vai vendo, o que o sol quer dizer? O sol quer dizer iluminação. O que eu preciso iluminar na minha vida? É no sentido espiritual ou é no sentido de mais conhecimentos? E aí vai tentando fazer daquele dia com suavidade, né? E com naturalidade, um dia ressonante com aquela energia. Perfeito. Né? Então tu pode se propor a fazer coisas que às vezes a gente está tão imerso nessa rotina produtiva que a gente simplesmente não consegue conectar com o Kim do dia. E vai conectar de repente com a polaridade negativa dele, né? Com a falta de luz, com a falta de brilho, com a falta de vigor. Isso acontece muito também. Né? Então propor, 5 minutos do dia para meditar. Eu ia falar isso, fazer uma meditaçãozinha ali para se afinizar com aquilo, pode ser legal. Exatamente. E ler o poema do Kim meditando é muito legal. Então tu para, respira e aí olha para a palavra ali. Mago galáctico branco, ou sol magnético, né? Vamos no sol. Unifico com o fim de iluminar. E aí respira e vai refletindo em cima disso. O que eu preciso unificar para iluminar dentro de mim? E aí vai nessa viagem aí de meditar em cima dessas palavras. Porque essas palavras sintetizam a energia do dia. Sim. Por mais que pareça completamente desconexo, viajado sem sentido, é porque não é linear. E aí vocês falaram lá, quando abriu o episódio, de não linearidade do tempo. O tempo não é uma linha reta. O tempo é vertical, porque é agora, e é uma espiral. Ele é cíclico, né? Então, quando a gente vai começar a estudar a lei do tempo, a nossa cabeça tem que estar bem doida mesmo. Porque se está muito linear, não vai entender nada. Nada. Mas enfim. Perfeito. Muito bom. É a minha dica. Muito bom. Lucas, como as pessoas te encontram? Instagram, _Lucas Rubim. Era o Kim do dia, mas aí eu mudei porque, enfim... Mudei a forma de comunicar lá. Perfeito. Tá _ Lucas Rubim. E elas podem fazer esse mapa? Podem fazer um aulas. mapa. Vai sair no Sol Magnético. Eu acho que a gente ainda vai estar nos últimos dias de inscrição do curso de oraculistas. Legal. Que é para quem quer aprender a ler os mapas, né? Os agendamentos, é só agendar lá no site, tem o link. E é isso. Tá ótimo. Isso. Muito bom, então. Muito obrigada. Beijo a Deus de portas abertas. A gente pode fazer várias versões dessa leitura, porque a gente quer avançar um pouco mais, né? Mas vamos começar do básico. E vocês comentem aí pra gente também, pra gente saber o que vocês acharam, se vocês gostaram, se ficou muita informação, como é que foi. E, cara, se vocês quiserem, a gente traz com certeza mais o Lucas aqui pra falar um pouco mais pra gente. Muito bem. Lembrando que dia 2/4 tem evento online para todo mundo do lugares do mundo. E se inscrevam, link na bio. Vamos falar sobre tempo também nesse evento. Se alinhar de fato com o tempo. E até o próximo episódio. É isso, beijo.